Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas. Eu sou o Custódio, a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, esse tema da literatura, você está querendo entrar nesse universo, se você já está, quer conhecer mais sobre obras, sobre autores, a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, tá? Sempre com um convidado, uma convidada super especial, nosso convidado de hoje, mega especial, a gente já trabalhou juntos, vou já apresentá-lo para vocês. Até antes de apresentar, queria convidar todo mundo aí, obviamente, que está assistindo a gente agora, a assinar aqui o canal para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixe de assinar também nossos canais de social, para seguir a gente lá, porque também, além do episódio longo, a gente lá solta vários cortes de todos os episódios que a gente já fez, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje já foi revisor, redator, diretor de criação e vice-presidente de criação, sem nunca deixar de ser cronista. Foi eleito pelo Hall da Fama pelo CCSP, publica crônicas semanalmente nas revistas digitais Rubem, The São Paulo Times e a cada 15 dias no jornal A Tribuna. Saiu uma crônica hoje, né, que eu vi lá, que você postou. Obrigado. Imagina. Então foi você que viu, que bom. Vi, já está no ar. Colabora com as revistas Placar e Rascunho. Hoje já publicou 3 livros pela editora Realejo, A Menor Importância, em 2017, O Espantoso Nisso Tudo, em 2019, e O Máximo que Eu Consegui, em 2021. E agora, esse ano, está lançando seu 4º livro. Está em São Paulo essa semana, lançando esse livraço que eu já li aqui, a gente vai falar bastante sobre ele, que o título é Então Viver é Isso. Dessa vez é publicado pela editora Maralto. É intolerante a glúten, mas até que tolera bem reforma no vizinho, reuniões de condomínio e som alto até de madrugada na rua. Eu adorei isso. Bem-vindo aqui ao História Diversas, Cássio Zanata. Obrigado, Custódio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. E vamos prosear aqui sobre as coisas que a gente gosta. Vamos falar do que a gente ama. A gente já se encontrou, como eu falei, já trabalhou junto em agência de propaganda. Isso. Agora vamos falar de coisa gostosa, né? Propaganda às vezes dá um trabalho. Eu sempre gostei muito. Eu tive muito prazer em trabalhar nisso. Uhum. Mas, de fato, a crônica ela atinge um outro lugar dentro das pessoas. Né? O texto literário ela é outra. Eu sou muito grato à publicidade, fiz muitos amigos, mas hoje eu me considero mais feliz, mais realizado, como é que eu posso fazer? Gosto mais do que eu faço hoje. Mais realizado, isso, literalmente. Acho que sim. Maravilhoso. E fez coisas maravilhosas também na propaganda. A gente trabalhou junto, eu sei muito bem disso. Então, parabéns aí também, que foi uma carreira também brilhante aí, Obrigado. Né? Aqui na sua bio, eu adorei quando você fala, até ri ali, quando você fala que você é intolerante a lactose, intolerante a glúten, mas tolera muita coisa. Você tem... O que mais você tem sido intolerante, além do glúten? Rapaz, intolerante à pressão, acho, viu? Talvez por isso que eu tenha jogado a toalha da publicidade. A literatura, a nossa pressão é interna, a gente que inventa essa pressão, né? Nós nos pressionamos por um texto melhor, por uma dedicação, por cumprimento de um horário. Você tem que se disciplinar, senão você senta lá senão solta demais, né? Ainda mais com a internet, com coisa que você fica... Total. A dispersão é imensa. Exato. Né? Então é isso, você tem um foco muito maior hoje e a pressão era de que vinha de fora me incomodava muito mais. Então eu abandonei isso, joguei a toalha e hoje eu tenho uma vida criar mais... roteiros em 1h50 minutos, né? Mas eu entendo o que você está falando, assim, tipo, também não é que não tem uma pressão do outro lado, acho que também não pode deixar tão solto, senão a produção cai um pouco ali, né? Claro. Mas é um outro tipo de pressão, né? Completamente outro. É completamente outro. Maravilhoso. E aí, e como começou essa história, a sua história com o texto e com a palavra, assim, né? Porque na propaganda, já redator, diretor de criação e tudo, obviamente que ali você, e ao mesmo tempo que também você trabalhava em agência, você também já escrevia as crônicas e tudo. Isso. Mas onde começa essa paixão, esse contato com o texto e com a palavra para você? Na verdade, eu comecei cronista. Tá. Eu já era cronista com 16, 18 anos, eu já escrevia crônica.
me caiu às mãos um livrinho que acho que é recorrente, todo cronista fala sobre isso, que era um livro para gostar de ler, uma série da Ática, editora Ática, e trazia crônicas do Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, os craques, os feras da era de ouro da crônica. Então aquilo me pegou completamente. Então eu comecei a escrever a crônica, inclusive eu publiquei um livro que é muito imaturo. Eu tinha o quê? Quando eu publiquei tinha 18, 19, 20 anos. Então era tudo um pastiche de Fernando Sabino, de Paulo Mendes Campos. Então não tem muito valor, mas assim... Mas não deixa de ser um laboratório também, né? Aí eu caí na publicidade e fui muito bem sucedido, ainda bem, até por essa visão meio estranha a publicidade. A publicidade, ela é muito... É o maior. Ela é muito agressiva, né? Faça. Tudo é muito... Eu tinha uma visão meio lateral. Era meio... Um texto meio... Uma visão menos pretensiosa do produto, das marcas. Sim. Então isso foi muito valorizado. Eu tive muita essa sorte. Sim. E foi ótimo. Aí a coisa foi mudando e ultimamente eu não vejo a publicidade valorizar tanto assim o texto ou o título. Mais engajamento, mais essas coisas não me interessam tanto. Então, falei, quer saber? A gente tem menos títulos, né? A gente tem menos título hoje, porque não tem um anúncio, né? Impresso, não tem mais. É uma unidade mais de vídeo e tudo, então você perdeu um pouco isso, né? O que né, é uma perda de verdade mesmo, porque os títulos eram maravilhosos, os né? Textos, né? É um texto mais envolvente, mais... O Lolo até brinca comigo, o Zanata te convida a entrar... Ele quer entrar na sua casa, mas antes ele limpa os pés no capacho. Tem que ter uma certa delicadeza, que hoje eu vejo a coisa muito agressiva demais. Sim. Eu acho. E eu acho que nesse aspecto também, você tendo essa coisa da crônica ali desde cedo e tudo, e como você bem colocou, você foi cronista, né, antes mesmo até de ser publicitário, eu acho que você traz ali também, e talvez isso que você fala também de entrar um pouco pela lateral, da visão humana, de uma sensibilidade que a propaganda muitas vezes é um pouco mais dura, né? Um pouco mais seca, vamos dizer assim, né? Imediatista. Exato. É um compre, né? Exato, compre, não, né? Sim. Que, olha, eu não tenho nada contra isso. Acho que sou muito grato e gosto muito. Apenas não gosto muito do que virou. Então eu nunca deixei de escrever crônicas, mesmo quando eu atuava, era vice-presidente de criação, mesmo assim, eu ia lá os caras mostravam a crônica, eles ficavam me olhando, quem é esse maluco aí que escreve crônica, né? Eu nunca deixei. Qualquer coisa que te espanta, que te motiva, eu ia lá num cantinho e escrevia. Perfeito. E aí, você falou que escreveu esse primeiro livro numa fase ali mais experimental, quando você tinha 18 anos e tudo, mas quando você decidiu reescrever, por exemplo, o primeiro livro dessa coleção, que de fato, assim, aí livro é por uma grande editora, e aí pensando já em distribuição e tudo. Como foi esse trajeto aí? Na verdade, foi como eu nunca deixei de ser cronista, você vai avolumando sua produção, né? Você vai... Quando você percebe, já escreveu 40, 60, 200 crônicas. Então você faz uma seleção dos textos mais recentes ou mais interessantes, ou que não tenham se perdido no tempo, não sejam muito datados, né? E aí eu fiz essa seleção e conheci o Zé Tarran, que é um editor da Realejo, muito meu amigo, e vamos publicar, vamos fazer um livro legal? E aí fomos, e foi, graças a Deus, foram 3 bem-sucedidos livros, um depois do outro.
É isso. Ele veio muito naturalmente, porque como eu sempre produzi muito... Na verdade, você já tinha muita coisa também, coisa, né? E aí você escreve sobre os temas atuais, logo, lógico, a crônica é muito atualidade. Exato, também, né? sim, é muito atualidade. Total. Então você está sempre renovando o seu repertório, mas prestar essa atenção às coisas que acontecem, mas que ao mesmo tempo existem coisas que parecem que o tempo acontece com todo mundo há 400 anos. É inerente ao tempo. Essas crônicas que são, muitas pessoas falam, é impressionante como eu pensei isso, como eu penso isso, como isso aconteceu comigo. Ninguém é tão especial assim que isso aconteça com ele, né? Exato. As coisas acontecem com todo mundo, é impressionante. O sentimento é muito próximo, né? O que talvez diferencia o cronista é esse olhar um pouco mais atento às coisas, né? As grandes pequeninices da vida, aquelas coisas que passam meio batido. Talvez isso o cronista seja treinado a perceber e falar, amigo, para tudo aí, presta atenção nisso, que isso aqui é legal. Isso vale a pena. Eu acho que fazendo uma analogia, é um pouco aquela visão do fotógrafo, né? Isso. Aquela coisa que só ele vê, ele capta ali, né? Isso. Tipo, cara, às vezes não é nem o lugar, às vezes é a luz. Isso. É a luz que deixou aquele lugar impressionante, né? Exatamente. Que deixou ele especial, né? E eu acho que é um pouco isso, né? E você traz bastante isso na sua crônica, essa coisa de perceber mais o dia a dia, né? As coisas que a gente não está percebendo, né? Legal. O que é muito legal, assim, também. E é muito prazeroso de quem está lendo também. E não deixa de ser também um alerta pra gente que tá num mundo tão corrido, tão acelerado, tão... Cara, as pessoas estão de fato correndo no metrô. Exato. Parece uma maratona. As pessoas nem se dão conta do desesperador. porquê, né? Elas assim, juro por Deus, eu vejo quase todo dia uma São Silvestre no metrô. Tipo, impressionante. Cara, as pessoas todas correndo, todas atropelando umas às outras, literalmente. Zanata, como que essas pessoas vão prestar atenção no que está acontecendo do lado? Elas não estão conseguindo prestar atenção no que está na frente. É isso mesmo, a gente tem quase uma função social, né? Exato. De falar, cara, para. Vamos olhar um pouco. Olha a vida acontecendo. Olha aqui, ainda tem flores no caminho, né? Ainda tem. Presta atenção aqui, né? Muito legal. Aquela coisa que o John Lennon dizia aqui. Life is what happens to you when you're busy making other plans. Exato. Está acontecendo, mas se você está... Você não vai. Você não está captando. Você está passando a vida e você não está. E você não vai ver isso, né? É isso. Exato. Maravilhoso. E quem são suas grandes inspirações aí para a escrita, assim? Desde sempre? Ou mais autores nos últimos ou tempos? coisas? Autores. Tá. Você falou do Rubem Braga, que obviamente deve ser um dos grandes aí, óbvio. Certamente o maior deles, né? Certamente. O Sabino, certamente, pelo menos Campos. Essa turma mais nos anos 40, 50, os mais recentes, Ivan Lessa, Veríssimo, mais na veia do humor, mais espetacular. Um texto. Eu lembro que quando eu conto para as pessoas que, caramba, o jornal que a gente recebia diariamente tinha Luiz Fernando Veríssimo, tinha Lourenço de Aféria, tinha uns caras incríveis de você ler assim. É verdade. E vinha de presente. Vinha de presente, você recebia de manhã na sua casa. De manhã, tomando seu cafezinho. Tomando seu café. Ganhava esse presente impressionante. Exato. As influências grandes são desses caras, são desses grandes mestres. Eles quase que colocam em você um vírus, né? Em que você passa a enxergar o mundo um pouco da visão deles. Cabe a você procurar a sua voz, né? Isso é que eu te disse no primeiro livro. Eu ainda não tinha essa voz, né? Então ela leva um tempo de maturação, de estilo, para que você consiga. Mas na hora que você acha, né? Tipo, lendo, eu li bastante hoje, coisa sua. Não, mas mesmo hoje, às vezes eu detenho em um texto,
amasso e jogo fora, porque, cara, não fui eu que escrevi, tipo, não. Isso não sou eu. Esse não sou eu. Esse foi o caboclo escrivinhador que bateu aqui, baixou. Isso não sou eu, isso aqui é não, o mas, cara assim, que já veio aí. Mas assim, é muito... Eu acho que você tem jogado bastante essas coisas fora mesmo, porque assim, é muito claro ver assim, qual que é o seu estilo na hora que a gente pega um livro seu de crônica, assim, sabe? É fácil identificar assim, quais são, aonde você pega mais, sabe? Quando o seu traço de humor ali, aquele final, sabe, assim, a provocação ali no final e tudo, assim, é fácil entender seu traço e identificar, na verdade, que você chegou num lugar que é seu e que é a sua cara, sabe? Legal. E aí, para uma galera que não está tão conectada aí com a crônica e tudo, quem que você recomendaria assim para começar, que está querendo entrar mais nesse universo, que literário. É um texto literário, que é um texto mais fácil, que é um texto eventualmente que vai fluir mais ali? Olha, eu gosto imensamente de poesia e acho a poesia um canal para despertar essa coisa da literatura, a grandeza da literatura. É evidente que os grandes romances, é lógico, mas, por exemplo, tem duas autoras que eu sou apaixonado, a Ana Martins Marques, brasileira, maravilhosa, e a Szymborska, que eu jamais vou saber direito como é que fala o nome dela direito, a polonesa ganhadora do Nobel, a poeta, a Szymborska. As duas têm uma poesia que são as palavras que a gente usa no dia a dia, não são... Eu gosto também não disso. São, olha, que rebuscado, que não sei o que, não, é absolutamente questões do dia a dia. E eu gosto em muito Minas disso Gerais e outra na Polônia. E assim, como é que pode? São as mesmas palavras que eu uso e que trazem uma riqueza, ganham uma vida tão absurda e nos falam de uma maneira tão potente. Então, eu não sei se seria uma recomendação, mas eu acho, para adentrar a poesia, lógico, os mestres Bandeira, Drummond, é inescapável, mas essas duas são mais recentes, são mais modernas. Ana Martins estão produzindo ainda muita coisa, está produzindo, mas que tocam a gente de um jeito muito, muito especial e pode acender uma fagulha aí nas pessoas, essa paixão pela literatura. Perfeito, maravilhoso. E algum cronista específico que você recomendaria? Gosto muito do Pelanda, um cronista de Curitiba, um cara maravilhoso. Eu odeio ter que falar coisa assim, ainda mais de bate-pronto, e esquecer para não esquecer coisas, esquecer morrendo de gente. medo de ser injusto. Não, mas tudo bem. Mas tanta gente. O Brasil é um terreno fértil de cronistas, né? Acho que tem muito a ver com o nosso jeito, o humor. Ao mesmo tempo, a melancolia. O Brasil é um país triste que se finge de alegre, né? Eu li isso em algum lugar, achei genial. É um país triste que se finge de alegre. Sempre tem uma melancolia ali, mesmo na... Não, até a nossa piada, que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, passa por isso, né? Tipo, a gente sempre vai, né? Ótimo. A gente não vai perder, né? Tipo, de jeito nenhum. Esse momento. Mas eu gostei muito dessa frase também. Eu esqueci o que eu estava falando, o que aliás vai acontecer algumas vezes aqui. Não, a gente estava falando de não ser injusto, esquecer esquecer alguns nomes. Mas tudo bem, também a gente vai falando aqui, a gente vai trazendo outros temas, a gente vai resgatando também. E me fala uma coisa, você falou que parou a propaganda, né, vamos dizer assim, está se dedicando mais à escrita. Você está com alguma rotina de escrita? Sim. Você mantém, porque até para não largar muito, né? Tem a rotina oficial, que é o seguinte, acorda... Até porque, desculpa, você tem crônicas com alguns veículos de mídia que você tem que entregar regularmente. Então, tem prazos também. Tem prazo, né? Tem prazo. Tem a disciplina de todo dia, que é você acorda, senta a bunda lá e escreve. Reescreve, escreve outra coisa, mas enfim, até que você acha um... E tem
que eu falo são a disciplina aleatória. O que seria isso? Você está dormindo e de repente você acorda e vem vem uma frase. Blum. Do além, o caboclo escrivinhador que eu te falei, baixa e você tem que levantar. Você vai lá e pelo menos desenvolver um pouco. Tá, depois, quando eu acordar de manhã, mas eu preciso anotar isso, senão esquece. Vários episódios, você está num metrô e plimba, acontece alguma coisinha, tal, bloquinho. Perfeito. Anota aí, porque aqui tem coisa. Perfeito. Se vai dar uma boa crônica, aí é outro assunto. Mas então tem a disciplina, mas a crônica, que eu acho que isso tem um pouquinho da poesia também, o espanto, o susto que te leva a escrever. Sim. O romancista, ele é mais organizado, ele é mais... Sim. Ele tem que criar o personagem, ele tem que amarrar todos os enredos. Um trabalho... Eu admiro imensamente, porque a gente tem que bater palma para o nível de dificuldade que é isso. Sem dúvida. É impressionante. De amarrar essa história, de não... Uma história de 400, 500, até 1000 páginas. Você não se perder ali no que você escreveu há 300 páginas atrás. Isso, né? E deve ser muito maluco. Você cria um personagem que ele vai ganhando vida, ele vai escapando de você, ele vai... Você tem que puxar o cara de volta, sei lá. Ou não, deixa ele ir. Ou deixa ele ir, né? Sei lá. Não, eu até já ouvi grandes autores falando, tipo, sei lá, Ana Karenina. Ela foi embora, ficou 45 dias, nunca mais, e não voltou. Se não tivesse voltado, não teria terminado o livro, né? Então, tem um pouco isso também do romance. Mas eu acho que a crônica tem também essa beleza que é de você, da cena da padaria, né? Isso. Da cena da rua, às vezes ela nasce ali, né? Então, que é um quase de alguém fumando, de um olhar, né? É um quase nada, que é né? genial. É um quase nada, é um que quase acontece nada que vira... E que vira um texto. Acho isso muito, muito bacana. Acho eu trouxe uma coisa aqui, que foi escrito pelo Raul Drunick, que é um grande cronista de Curitiba, que ele diz assim: quando eu escrevia crônicas, parecia um político em campanha. Cumprimentava os postes do meu bairro, conversava com as árvores, assobiava para os cachorros. É o que há de melhor em ser cronista. Essa camaradagem com tudo. Essa impressão de que nem sempre literatura precisa ser a tia sisuda que, para não manchar a pele, nunca se expõe ao sol. Maravilhoso. É muito sobre o que a gente está falando, né? Eu guardo isso aqui. É maravilhoso isso. Você traz... Porque assim, toda hora também, se você quiser voltar aí e falar, opa, né? Exato, é sobre isso aqui, né? É sobre se não isso que está acontecendo. Exato. É sobre ou ir mais para lá ou mais para cá. Eu tenho sempre que ficar mirando isso aqui, né? Isso. E como que você está com a questão da leitura nesse aspecto, assim? Você continua lendo muito? Você tem um espaço? Você tem uma rotina de leitura? Leio muito. Eu tenho muita pena da minha mulher, Beatriz, que... Tadinha, por onde ela vai tem algum livro espalhado, deixado em algum canto, no banheiro, na coisa do café da manhã. Eu sou um leitor meio caótico, assim. Eu gosto de... A não ser que seja aquele romance que você tem que mergulhar nele. Se não for isso, eu gosto muito de misturar os contos com a poesia, com a crônica, com... pausa para um mês, mergulho num grande romance, num texto mais elaborado, volta para esse passeio por entre os estilos, por entre os gêneros. Legal. Que acho que isso é uma delícia. Na verdade, a leitura é um... Bom, tá aí você presente. Melhor que ninguém pode dizer. Olha o sorriso. Fala isso. É uma gostosura, é uma delícia. É uma vida... É outra vida, né? Na verdade, a gente tem duas vidas, né? A nossa e essa possível. Essa vida possível que você mergulha num universo muito rico, muito gostoso. Não, essa semana, no final de semana, eu comecei a ler um livro de contos do Mia Couto.
Cara, eu fico olhando aquilo e eu falo, meu Deus, mas que coisa maravilhosa, que presente. Impressionante. Moçambique, né? Moçambicano. Moçambicano. Eu falo, meu Deus, que presente. Ele é maravilhoso. Como uma vez eu alguém... estava num restaurantezinho na Vila Madalena e ele estava ali num canto. Eu falei, ai caramba, vou falar com ele. Mas falar o quê? O que eu tenho que falar com esse homem? Outra, tudo que ele tem para me dizer, ele escreve. Né? A beleza está ali. Aí você vai ver, você descobre que é um cara enfadonho, um cara sem graça. Que a beleza dele é no texto. Deixa a gente sonhar com ele ali nos Desculpe, contos, viu, nos romances. Minha Couto. Não, você deve ser um cara muito legal. Eu não sei, ainda também não conheci, não tive a oportunidade de trocar com o Minha Couto. Não, mas eu conheço alguns escritores que têm proximidade com ele e falam que ele é uma pessoa extraordinária. Só pode ser, não. Mas assim, desculpa, a gente fala. Também se não for, tá tudo bem, porque assim, o que ele produz pra gente, o que ele deixa a gente sonhar, o que ele mexe com as nossas emoções, com a nossa alma, tá ótimo, já tá check. Para mim, o maior mistério é o Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo é a dualidade alheia, é um exemplo perfeito. O texto corre, o texto é impressionante, a habilidade, o talento. No entanto, a pessoa, para pedir esse café, acho que ele leva 18 minutos com... aqueles silêncios intermináveis dele. É impressionante. O contraste entre o escritor e velocidade, né? A pessoa entre uma que fala. Coisa e outra. Maravilhoso. E o que você está lendo no meio das tantas coisas que você lê junto aí? Eu tô na crônica, por exemplo, me caiu nas mãos, eu entrei num sebo e encontrei Elsie Lessa, mãe do Ivan Lessa, casada com Orígenes Lessa, que é uma das grandes cronistas do país, só que infelizmente não é editada há muito, muito tempo. Ela tem um texto brilhante, brilhante. É aquela coisa, a crônica, isso não é nem Rubem Braga, tal, eu acho que ela é anterior a esse pessoal até. Então ela é uma das bandeirantes, umas desbravadoras da crônica aqui. Ela tem um texto brilhante. Que maravilhoso, e mulher brilhante, ainda nessa época, que imagina, incrível. No jornal, a luta que ela teve para se impor, muito bacana. Que mais? Na poesia, meio caótico, fico pegando poesia, eu faço isso também com pegando poesia. Uma coisa na estante, fico picando, às vezes dá uma coisa de ver reler, né? Que é maravilhoso Leminski, também. Às vezes tem e é muito a poesia é muito Leminski. No dia seguinte você está lendo Bandeira, e aí é muito o seu momento, né? Aquele momento que vem, quem segura, né? Mas principalmente o que eu estou fazendo agora, eu estou lendo coisa que eu não havia lido, que é lamentável, a trilogia ou quadrilogia da Helena Ferrante, da Amiga Genial. A Amiga Genial começa com o primeiro. Esse é um daqueles exemplos em que você mergulha. Né, exato. Coisa. Você mergulha eu não li todos, eu li o primeiro, eu li a Amiga Genial. E sim, é verdade, é um livro que você não solta, né? Você mergulha num universo. Eu estou do meio para o fim do último livro. Você já está no último livro? Já estou no último livro, já estou... É tetralogia. É uma tetralogia, são 4. Então, minha mulher morre de inveja de mim, porque ela trabalha, né? Alguém tem que trabalhar em casa, né? Então, ela trabalha, é professora de dança. São 4 ou 5? Desculpa, agora eu fiquei pensando. 4. São 4 mesmo, tá. São 4. E 4 bitelões, como dizia na minha terra. 4 livrões, exato. Mas ela é maravilhosa. E ninguém sabe quem é, né? Essa aura que foi criada também é muito interessante. Falam que é o Domênico. Isso. Né? Enfim, mas eu duvido que não seja uma mulher que escreva. É uma visão muito feminina. Nós, homens, a gente pode até ter um poema, uma crônica, uma coisa,
Mas você levantar uma obra de 4 volumes, fingindo de 400, ser uma mulher... 500 páginas cada um, não é fácil. Não é fácil. Fingindo ser uma mulher... A gente está falando ali mais de 2.000 páginas. Eu não creio, muita coisa. Não creio. Não, acredito que seja uma grande escritora que só quer ficar na moita dela. Não quer Sim, não quer ser. Quer tomar o cafezinho dela sossegada ali no bar, né? E se você tivesse, do que você leu aí nos últimos 12 meses, se você tivesse que premiar uma dessas obras, qual que você premiaria? Pergunta difícil. Geral, assim, pode ser crônica, pode ser poesia, pode ser romance. Ana Martins Marques, que foi uma descoberta relativamente recente. E que é um absurdo. Ela é muito moça para escrever como ela escreve. Exato. Helena Ferrante, por que ela me tomou boa parte desse tempo aí que você está falando? Esse mergulho. Então, é muito impressionante. Eu sonho com personagens. Eles estão aqui dentro já, né? Exato. Eles estão aqui dentro. A gente toma café conversando. Isso é um com poder também, né? Isso é um poder assim, de quem tem esse poder, eu quero dizer. Exato. Eu li também no final de semana, na verdade. Ela se chama Rodolfo, da Júlia Dantas, que é uma escritora. Se não me engano, se estiver enganado, é do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre. E, cara, eu terminei o livro assim com uma sensação de ter dormido com aquelas pessoas, assim, de ter passado a semana com elas, de ter... Eu nunca mais vou abandonar. Elas estão dentro de mim. É isso. Elas estão dentro de mim. Esse negócio de sonhar... uma habilidade construir isso. Esse negócio de sonhar, é verdade. Você sonha com o personagem. Pode. O cara deu uma vida de tal jeito que você sonha com a pessoa. Você sonha, é maravilhoso demais. E você abandona livro fácil? Ou você eu sou daqueles insistentes, eu sou sofredor. Eu sou sofredor. Eu espero sempre que... Mas eu confesso que teve livros que eu abandonei já não me pegou. Na 5ª página. O que é muito injusto, porque você não deu chance ao autor. E você tem que ter humildade de saber, olha... Quem não está fazendo o seu trabalho aqui é você, leitor. O cara fez. Quando você vai ver O Grande Sertão Veredas, eu duvido que alguém leia as 20 primeiras páginas confortavelmente. Totalmente. Aquela linguagem, cara, que é isso? Que coisa estranha. Causa uma estranheza gigantesca ali. Aí mas depois também vira uma paixão aquela estranheza. Ele criou uma linguagem, caraca. Criou um mundo, criou uma linguagem. Ele inverte as palavras, né? A ordem que normalmente a gente fala, ou mesmo é escrito, né? E é genial, né, cara? E eu tive que insistir, a Montanha Mágica. Sim, é isso. A Montanha Mágica. Tem uma dificuldade ali. Thomas Mann, eu tive 3 tentativas. Olha que vergonha. Eu não li ainda, eu tô com esse livro em casa. Olha que vergonha. É uma maravilha. Só na 3ª tentativa. Bom que eu coloquei um revólver na cabeça. Não, agora você vai ter que fazer isso. Senão você vai passar vergonha nas conversas de bar. Eu tô com esse livro para ler, obviamente que são muitas páginas, eu nem sei quantas. Maravilhoso. Mas assim, literalmente um calhamaço. Quando você tirar férias? Não, tem que ser férias. Para ler esse livro tem que ser férias. Mas é bom que eu já vou também com esse mindset aí que você falou, que não é um livro tão simples assim. Não. Acho que eu não tinha ouvido ainda falar que ele era um livro mais complexo. O Grande Sertão, sim, eu já tinha tentado também, não tinha conseguido. E esse ano eu li e assim, fiz uma tatuagem, né? Ah lá, que maravilha, que linda. De tão apaixonado que eu fiquei pela obra. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, a gente está falando aí de coisas novas, até tem um trecho de uma das crônicas, não lembro qual dos livros que tá, que eu gostei muito, que você coloca assim, a crônica chama Continuo Sendo Seu. Você fala assim, eu sou muito previsível, continuo gostando de Tom, de Drummond, de Caymmi, e Bandeira acima de tudo, sem desgostar
do novo que chega. É um pouco a música da Elis, né? Isso. Que o novo sempre vem e tal. E aí, obviamente, quando você está falando da Ana Maria Martins, tudo, para mim é um pouco já esse novo, né? Começa a vir já vira essa referência aqui, né? Mas eu queria te perguntar de novos nomes aí que você acessou, ou que te pediu algum conselho sobre publicação e tudo, que você fala, puta, a gente deveria prestar atenção aqui nesse um ou dois nomes aqui, porque tem uma história boa aqui, sabe? Tem alguém assim na sua... ainda não aconteceu isso. Eu não sou tão conhecido assim que as pessoas venham pedir conselho. Adoro. Mas assim, como você citou a própria Ana Maria Martins, sim, tem mais alguém dessa nova Martins safra? Marques, Desculpa, Ana Martins Marques, dessa nova safra aí que você acessou, que você fala. Aquela Madeira, tem coisas maravilhosas. Sim. Tenório. O Brasil. A gente está num momento muito incrível, né? Muito boa. Muita gente boa escrevendo muita coisa boa. E que acho que é um movimento que gera um desafio em quem está escrevendo. Pô, eu não posso. Olha o que o cara escreveu. Eu tenho que tentar fazer. E aí você vê uma safra chegando de coisas muito boas. Não são lampejos. É de fato uma produção consistente. Sim, né? Sem dúvida. Não, a gente está numa safra muito boa. Muito boa, sim. Muito boa. E cada hora a gente é surpreendido por alguém que já nos tinha surpreendido, sabe? Isso. Tipo, eu já tinha lido muita coisa boa da Mari Carrara. Nossa, e ela vem com a árvore mais triste do mundo, se não me engano, o título. Eu falo, Mari, como você escreveu isso? Que coisa maravilhosa. Ela transforma. Ela traz para a narração um espelho, uma árvore, um trator, uma caminhonete, sei lá, um carro X. Cara, é genial, é muito maravilhoso. Assim, então, é disso que a gente está falando. E aí eu queria te perguntar, num livro de crônicas, como que se organiza a sequência? Tem necessariamente uma construção de jornada? Não necessariamente. Olha, os 3 primeiros foram meio... Naquele período que eu escrevi uma seleção. É isso. Já esse último, por sugestão da editora, dividir por temas. Sim. Dividir por temas. O próprio nome do livro, então, Viver é Isso, que são acontecimentos da vida. Os outros, às vezes, dão um desânimo, que tem uma pegada de humor, de coisas absolutamente patetas do dia a dia. Porque às vezes dá, sim, um desânimo. O outro... tipo remédio para dormir, remédio para ficar acordado. Desculpa. Tem mais um tema do livro. O último são os retalhos, ou seja, o que não serviu nos outros, a gente coloca aqui, a gente guarda aqui nesse potinho. Maravilhoso. E Faz Escuro, Mas Eu Canto. E que nele tem... Eu amei isso. 3 textos... a respeito da pandemia, que a gente até estava conversando antes da gente começar, a gente estava batendo papo. É muito recente, deixou cravado na gente uma loucura. Aquilo foi um vendaval absurdo. Impossível para um cronista, uma pessoa que fala sobre o dia a dia, sobre os sentimentos das pessoas, passar batido em relação a isso. Então, se só veio sair... Esses textos foram publicados à época da pandemia e agora, com um pouco de atraso, viram livro. Mas aquele sentimento ainda perdura, aquela absoluta... Nossa, que fragilidade do ser humano, como a vida é precária, como é assim... E ao mesmo tempo como é preciosa, como é, olha que bacana tudo. Então esse é um pouquinho o nosso dever, né? Perfeito. Como você falou, é o prestar atenção. Olha, gente, o que aconteceu, é bom, é ruim, é triste, tem suas coisas engraçadas, tem umas coisas patéticas. Sim.
Então cabe a gente burilar isso e enfim, são esses temas, sugestão da editora. E que eu achei uma ótima saída. Uma forma de organizar um pouco mais ali, né? Não que o desorganizado também não seja bom, né? Assim, o que o desorganizado que eu falo no sentido de sem ter uma organização, uma coisa por capítulo ou tema, etc, né? O Luiz Fernando Veríssimo já foi naquela Crônicas do Futebol, Crônicas de Marido e Mulher, aquelas coisas são temáticas bem interessantes, mas a produção dele é absurda, né? É absurda. Sim. E tem uma coisa aqui no Então Viver é Isso, que é esse livro aqui, que o Zanata vai lançar essa semana aqui em São Paulo. E aí abre... quem abre, né? O prefácio aqui é feito pelo Matthew Shirts, né? Que é um craque também, né? Eu lembro de ter tido a honra de ter encontrado com ele na época da Abril e tudo. É, antes de tudo, uma figura adorável. E é adorável, né? Ele é de um grande talento na escrita, nas coisas. E ele é um convívio maravilhoso, um cara muito generoso. Ele ajuda demais as pessoas que estão começando, que estão querendo conselhos. Matheus é um grande amigo. Demais. E o Lolo que fez as ilustrações. Que fez as ilustrações que são lindas. Eu sou apaixonado ele é um artista absurdo. Essa tem uma do coração, que é tipo um ioiô com coração assim. É uma coisa assim. Então Viver Isso. Espetacular, né? Que é do Então Viver Isso, né? Vamos às confidências. Foi pensada para ser capa do livro, essa ilustração. Genial. Mas o Matheus fala aqui, uma coisa interessante, ele fala: eu sugiro que você não leia mais que 1 ou 2 crônicas do que está aqui por dia, talvez no máximo 3. Você concorda com isso? Você acha que é uma dosagem boa ou tipo vai? Se você quiser. Por exemplo, eu li numa tacada. Que legal. Eu li numa tacada, que assim. Bacana. Eu achei maravilhoso, mas assim, essa coisa também de lendo aos poucos faz sentido. Não necessariamente ser uma regra, né? Sentido. É que o Matthew Shirts, também grande jornalista, é filho de jornal. A crônica é filha de jornal. A gente estava acostumado a ver uma crônica por dia, né? A ler uma crônica por dia. Sim. Então você tem quase que esse aprendizado da crônica pingando. Uma por dia ali. 2 por dia. É verdade. Então, vem muito disso também. Revelou a idade. Revelou a idade ali, recomendando uma por dia. Não, mas eu também sou que nem ele. Não, mas é gostoso. Acho que é um gênero que sim é gostoso você ir dando essa pisada. E se aproxima um pouco da poesia. A poesia é um pouco isso. Mas assim. mesmo isso que eu te falei, essa leitura caótica só te permite quando você vai pulando de gênero em gênero, espalhando o livro em tudo que é canto. Maravilhoso. Deixa eu te ver. Se você comparar o Zanata cronista de 10 anos atrás, né? O que mais mudou aí, assim, nas suas crônicas, né? É preciso ficar muito mais atento para o que... mais atento ao que está repercutindo e tudo, mas o que mudou efetivamente, assim, no Zanata de 10 anos que escrevia crônica para o Zanata que escreveu essa crônica que saiu hoje na Tribuna, sabe? Que paralelo você faz entre esses dois Zanata, entre esses dois momentos, assim? Eu acho que o Zanata cronista de 10 anos atrás, hoje 20 anos atrás, eu não vou falar descuidado, mas ele tinha mais, como ele tinha outras obrigações que sugavam o tempo, literalmente, exato, ele não tinha tanto essa possibilidade de burilar o texto, porque reescrever é tão importante quanto escrever, né? Essa atenção é uma lapidação, né? É um ofício. Escrever é um ofício. Então, não dá para você ter uma produção absolutamente cuidadosa sem uma concentração, sem dedicar o seu tempo a isso, né?
Então, o que eu sinto no Zanata de 15 anos, 10 anos para cá, é que ele tem mais tempo disso. A crônica sai mais lapidada, mais... E ela tem a possibilidade de começar um pouco melancólica, adentrar para o humor, viajar por todos esses caminhos que a crônica possibilita. Perfeito. Isso o tempo também te dá. Né? Esse tempo também te dá. Nem tudo é ruim, nem tudo é bom, nem tudo é alegre, nem 100% alegre, nem tudo é 100% triste. Então você fica passeando por essas coisas. É muito gostoso. Demais, demais. Que delícia te ouvir falar sobre isso. A gente tem um quadro aqui que chama Momento 3Es. Agora, esse a gente escreve na ficha, então não preciso perguntar para Vivi dos nomes que eu sempre esqueço, dos quadros. Que são 3 livros. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar, que é aquele livro que você fala, cara, isso aqui vai bem, em geral vai bem, não tem erro, a não ser que a pessoa não queira ler, mas se quiser, vai dar bom. E um livro para esquecer, um livro que você não se conectou, ou um autor que você não se conectou e tal. Quem são esses três livros autores assim, para você? Né? Assim, valendo. E ainda vai ter ping-pong, tá? Nossa Senhora. Ele não está entendendo. O sujeito sai de São José do Rio Pardo, mas São José do Rio Pardo não sai do sujeito. Não é assim. Enaltecer um livro que você gostou muito. Um livro que você fala, essa nossa, é mais fácil, essa é facinho, vai. Essa é facinho. A gente falou aqui de Grandes Sertões, aí vai, né? Do próprio Rubem Braga. Oceano de Solidão. Oceano de Solidão, maravilhoso. Oceano de Solidão. São vários jantares fartos. Né? Assim, é pantagruélico. Exato. Maravilhoso, boa referência. Para emprestar, aqui eu fico em dúvida. Você quer que emprestar para você causar uma boa impressão? Ou o livro é tão ruim que... Não, emprestar porque é bom, é a primeira opção. Tá bom. Um que você gostou muito. Tá bom. Que assim, você acha que em geral as pessoas vão gostar, entendeu? Tá. Tipo... Ou seja, não pode ser muito óbvio, né? Que as pessoas... Não pode ser dos grandes autores. Não, pode ser sim também. Pode ser? Pode ser sim. Porque assim, é um livro que você fala... Empresto sem sabe, sem aquele receio. Sabe quando chega alguém e fala assim, cara, tô querendo voltar à leitura. Eu li já faz um tempo, tô querendo voltar à leitura. Tá, então, perfeitamente. Que livro você recomenda? Que livro que você recomenda? A Morte de Quincas Berro d'Água. Perfeito. Jorge Amado, maravilhoso. Esse livro, eu tenho uma história com esse livro que é muito legal. Acho que foi o primeiro livro que me despertou uma coisa. Eu devia ter 13 anos e peguei um ônibus, fui para o Rio de Janeiro sozinho, e o professor de português havia passado esse livro para a gente ler. Puta que saco, né, meu? Tem que ler. Bom, aproveitar que tem 4, 5 horas de viagem, é uma novela, né? Então vou ler esse aqui. Rapaz, a viagem durou 2 minutos. Fui transportado para aquele universo. Uma delícia, uma maravilha. Ali, acho que acendeu uma... O bichinho te pegou acho ali. Que sim. Tipo, Acho que sim. A Morte, Quincas Berro d'Água. Maravilhoso. É uma maravilha absoluta. E ainda hoje está lá, eu tenho... Aliás, eu mandei uma foto, eu vi, a Yara mandou pra gente, sim. Os meus livros originais, é tudo caindo nos pedaços. É maravilhoso. Achei maravilhoso as fotos. Aquele meu do Rubem Braga, as 200 crônicas escolhidas, é autografado por ele. Mentira. É autografado por ele. Foi numa sessão de lançamento desse livro, pela Record, né? Pela Record. E eu troquei 6 palavras com o Rubem Braga. Nossa, que privilégio, que privilégio. Maravilhoso. E aí, só um parêntese aqui também de Jorge Amado, né? Acho que eu também senti um pouco isso quando eu li Mar Morto, sabe? Isso. Sim, eu terminei de ler aquele livro, eu fiquei agarrado com ele, assim, eu não queria botar na prateleira. Exato. Então acho que é isso, né? É o bichinho, assim, cara, que te pega ali e você fala, cara, que coisa maravilhosa, como pode?
disso, né? É impressionante. Maravilhoso. A construção do mundo, de uma Bahia. Eu estive na Bahia agora recentemente, né, antes do carnaval, até passei uma semana lá para descansar um pouco. Impregnada de Caymmi, Jorge Amado, Caribe. Ainda hoje você encontra essa Bahia que eu encontro. Se ela é de verdade, eu não sei. Aliás, o Jorge Amado, havia um vídeo com um depoimento da filha dele. Essa semana, uma amiga minha me mandou. E a filha dele contando que ele estava na Itália. E aí, entraram na Gucci, Jorge Amado, né, zero preocupado com... Putz, imagina. Aí a vendedora já, né, pé a cabeça, fala... Dá aquela escaneada. Aquela escaneada e fala... Tem certeza que você entrou na loja certa? Bom, corta. Jorge Amado compra 2 lenços para levar para a família na Bahia e tal. Na verdade, compra 3, volta no dia seguinte para comprar mais um. O gerente da Gucci reconhece o Jorge Amado, se ajoelha nos pés dele no meio da loja. A vendedora que escaneou ele no dia anterior não fazia ideia de quem era a pessoa e tal. Corta. Jorge Amado chega na Bahia com os três lenços. Um era pra Zélia, um era pra tia não sei o quê, e um era pra senhora que trabalhava na casa deles. E aí a Zélia fala: mas você trouxe os 3 lenços para essas 3 pessoas, incluindo a senhora, né? Aí o Jorge Amado fala, eu esqueci o nome, vamos imaginar que o nome da senhora seja Cecília. Incluindo para Cecília, mas com o pensamento de que os 3 lenços para essas 3 pessoas, né? 3 lenços iguais, 3 Guccis, um produto super caro, sofisticado, não sei o quê. A Jorge Amado fala: eu tenho certeza que Cecília não vai se incomodar. Uma visão absolutamente. Nossa. É maravilhoso, né? É assim, uma grandeza. É uma né, grandeza, Brasil, né? É uma coisa que você fala, cara, só o Jorge Amado, né? Eu vi um documentário sobre o Caymmi. O Caetano conta uma passagem maravilhosa. Que assim, a Rede Globo foi fazer um especial de Caymmi, então convidou os baianos, Caetano, Gal, Bethânia, a irem na casa do Dorival Caymmi, gravar um especial, uma entrevista com ele, um papo com ele. Perfeitamente, foram. E foi feita a gravação, muito bem e tal. A determinada altura, o Caymmi fala ao Caetano: Caetano, vem cá, quero te mostrar uma coisa. É aquela casa de frente para o mar e tal. Caetano. Ele levou o Caetano num quartinho que tinha uma cadeira, uma poltrona e um ventilador. E uma janelinha meio vagabunda lá e tal. E o Caetano olhando. Sabe o que é, Caetano? Caymmi, entusiasmado. Eu ligo o ventilador, sento nessa cadeira e só penso em coisas bonitas. Sabe o que é maravilhoso. Sabe o que é a alma do cara? Ele não precisa da casa de frente pro mar. Tá na cabeça, e da tá simplicidade, né? Tipo, cara, é genial, né? Lá, meu. Quem pode com essa, exato. Com essa alma? O que você vai falar numa hora dessa, né? Você tá errado, né? Ainda mais para Caymmi, né? Bom, voltando aqui, tá? Histórias maravilhosas, mas vamos voltar pro nosso quadro aqui pra gente... Um livro para esquecer. Falamos do Emprestar. Ai, caramba. E agora um livro para esquecer. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Esse é difícil, eu concordo. Esse é o mais difícil porque... Será que não é um pouco pretensioso da gente, como se a gente fosse um grande escritor, e dizendo de um livro que a gente... Mas eu acho que é numa visão leitora aqui. Leitor. É, uma visão leitora. Algum livro que você não se conectou. E isso acontece com todo mundo. Acontece comigo. Às vezes até livro que eu não me conecto, eu deixo ali e falo, não, vou tentar depois. E às vezes vai, entendeu? Às vezes também não vai.
Tem histórias, tá? Às vezes é o jeito que está sendo contado e tudo que você fala, não vai dar. Tem tanta coisa para ler, também não vou ficar insistindo aqui nisso muito tempo, sabe? É mais nesse aspecto. E é zero sobre julgamento. Não, até porque tem livros, entendo. por exemplo, que já foi falados aqui que as pessoas não se conectaram, incluindo Emmanuel Carré. Oh. E tem gente que ama, né? Então, assim, é mais nesse aspecto, tá? Que situação que o cidadão se encontra. Eu só queria escrever uma crônica, fala. Zé. A gente não pode pular, não. Não, se você quiser pular, pode vamos pular. Se você desculpa. não quiser, nós vamos seguir. Que não me ocorre agora. Não, fica tranquila. Até porque a gente está indo aqui para finalmente, infelizmente. Tá. Que papo delicioso. A gente ia ficar muito tempo aqui, foi né? Bom, isso aí ia ser 4 horas. Ser 4 horas de pod. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho que a gente tem aqui para falar um pouquinho mais do Então Viver é Isso, né? Que você está lançando essa semana aqui em São Paulo, como a gente já falou aqui, publicado pela Maralto, a Super Yara também, que nos conectou aqui para esse papo, esse momento maravilhoso que a gente está vivendo aqui, que privilégio. Eu queria falar um pouquinho dele. Primeiramente, título e capa, porque tem um desenho, tem um trabalho aqui de ilustração e tudo, né? A própria ilustração da capa também é uma ilustração que eu vi que você traz, essa caligrafia aí também dentro da edição. De onde surgiu? O título sempre foi esse? O título nasceu esse. O título sempre foi esse. Uhum. A capa, como eu te falei, ela passeou por algumas capas. Tá. E a capa veio a partir de uma ilustração, de uma crônica. Eu fiquei curioso que saber se esse chama texto. Perdi uma palavra. Tá. Perdi uma Por palavra. isso que tem esse branco aí, esse espaço. E a Raquel, que fez a concepção gráfica do livro, ela é maravilhosa. E a palavra é viver. E ela pegou essa que ela achou brilhante para... Perfeito. Para utilizar como capa. E com a explicação ficou ainda mais maravilhoso. Isso, exato. Perfeito. E como foi o trabalho com o Lolo, assim? Como vocês chegaram juntos? Como que foi essa coisa, essa troca? Tá. Você manda as crônicas para ele faz os desenhos em cima. Nós somos amigos há décadas, há muito tempo. Um quase que sabe que o outro está pensando, aquelas coisas. Tipo, nem precisaria mandar a crônica, já ia sair. Tipo E isso. ele como sempre fez as capas dos meus livros, uma hora eu cheguei para ele e falei, Lola, sabe o que eu gostaria? Que você fizesse ilustrações, pequenos comentários sobre determinadas crônicas. Então eu passei o tanto de crônica para ele, ele trabalhou as que ele mais o tocaram, o que ele acha que dariam ilustrações melhores. Mas assim, as pessoas, então vocês sentaram juntos e falaram sobre... Não, total liberdade. Assim tipo, é muito mais simples do que você está imaginando. Ele leu, gostei dessa, olha, teve a ideia e pronto. Ele é um craque também, né? As ilustrações lindas. O Lolo é brilhante. O Lolo é brilhante. Maravilhoso demais. Uma honra de ser amigo dele há tanto tempo. Que incrível. E uma dúvida minha, assim... Existe muita ficção na crônica? Existe uma ficção na crônica? Sim. Como é tratado isso? Porque assim, você traz muita coisa do dia a dia, né? Exato. Mas não necessariamente tudo que está ali necessariamente aconteceu, né? Sim. E as pessoas... E a minha segunda pergunta é de verdade, né? E a minha segunda pergunta é: o quanto as pessoas entendem que existe essa ficção na crônica? Eu costumo falar assim, que crônica não é memória. Tem gente que escreve memórias e tem gente que escreve crônica. Perfeito. São coisas diferentes. Você pode usar de alguma coisa que você viveu, que você sentiu, mas acho que sempre tem uma pincelada aí de ficção. Perfeito. Às vezes você conta um caso exatamente como aconteceu, às vezes você muda a ponto da pessoa que testemunhou e chegou, opa, não foi assim não, hein? Minha mulher vive falando isso. Opa, vou falar para todo mundo que você mentiu aqui. Ela sempre fala.
E às vezes é a pura ficção. Perfeito. O que às vezes nos traz o leitor, mas você, que é aquele cara, que não sei o quê, que pensamento é esse? Que solução foi essa? Desculpa, achei interessante. Porque como porque escrita, a crônica traz muito pro autor, né? Exato. Diferente de um romance isso, e tal, que o autor se ausenta. Ele está muito lá, né? Ele se entrega. Ele se entrega muito. Da bandeira, inclusive, às vezes. Exato. Né? É difícil você se esconder, né? Sim, verdade. Escrevendo crônica. Sim. É seu nome também estampado ali, né? Então você traz muito de você. Mas a ficção está ali dentro, tá que é o ponto que a gente estava falando. Não é memória. Não escrevo memórias. Perfeito. Bom, posso ler um trechinho aqui antes da gente encerrar? Favor, mas ainda tem o ping-pong. A gente vai encerrar com o ping-pong. Mas esse ping-pong é tranquilaço. Esse é muito tranquilo esse. Esse você não vai. Esse eu já vou. Esse é aquele que você é só escolha. Você não tem que pensar na resposta, ou aquilo. Que bom. Então é muito mais tranquilo, tá? Bom, eu vou ler um trechinho aqui. Primeiro, parabéns pelo livro, tá, Zanata? De verdade, obrigado. tá lindo. Tá lindo, tá linda a edição, mas tá muito lindo o que tem dentro, assim. Acho que tem uma sensibilidade, tem essa coisa que a gente tava falando ali no início, de olhar para as coisas que a gente não tá olhando. Isso é tão maravilhoso. Acho que é um convite tão maravilhoso nos dias de hoje. Obrigado, alguém convidando a gente a olhar para a flor que está do lado, olhar para a xícara, apreciar o café, né? Então acho que é um convite lindo assim que você faz aqui, tá? Muito Parabéns aí, de verdade mesmo. Bom, a crônica é a crônica que leva o título do livro, que é Então Viver é Isso. Então viver é isso. Escovar os dentes pensando em outra coisa e voltar a si num cuspe impregnado de menta. Levar minúsculos sustos cada vez que o pão salta da torradeira. Rabiscar e apagar. Planejar e corrigir. Perfurar a parede com um prego. Sentir a ponta invadir o concreto. Pendurar um quadro pintado pela avó e em volta preencher de mobília. Pendurar a roupa no varal e observar como o vento inventa cada vez uma coreografia diferente. Eu amei isso. Afagar o pelo de um cachorro que se aninha e se entrega todo, sem fazer a menor ideia de que em você o bem é maior. Então é isso, morrer por alguns segundos na glória do gozo e renascer muito espantado, sonhar ser príncipe e acordar com apenas uma meia no pé. Raramente dar-se conta da própria respiração, por isso os espirros são tão escandalosos. O sistema quer se fazer notar. Fascinar-se pelo fogo, pela água, pela altura, pelo amor e, de repente, temer o fogo, temer a água, a altura e o amor. Da metade em diante, ficar de mal do tempo para sempre. Abrir longos parágrafos e pular as vírgulas é chegar a conclusões desanimadoras. Constatar que a saudade anda 2 passos para frente e 1 para trás. É plantar uma flor, um jardim, uma pequena horta e uma desavença imperdoável. Abrir um corte na pele de vez em quando, cravar os dentes nos fiapos e ser invadido pelo milagre da manga. Então, viver é isso, uma riqueza, um risco, dor e riso se alternando, ora asco, ora beijo, uma chance, preciosidade só sua. Que lindo isso, Zanata, obrigado, parabéns, cara. Lindo. Obrigado. E aí eu queria pegar e te perguntar, em cima do Viver Então É Isso, de tudo isso que a gente leu, né, e apreciou aqui, o que você acrescentaria do Então Viver É Isso em tudo isso que a gente já colocou aqui e de tudo que a gente conversou? O que eu acrescentaria? Se você tivesse que botar mais uma coisa ali nesse texto, assim, de Então Viver É Isso, o que você colocaria agora? Viver é viajar para uma cidade e parar numa outra menorzinha no meio do caminho e ficar por lá mesmo. Perfeito, maravilhoso.
Me fez voltar para 2 histórias, essa sua frase. Duas histórias que eu já li que resgatam um pouco sobre isso, que eu acho maravilhoso. Vamos fechar com o ping-pong aqui então? Facinho. A gente chama de esse ou aquele, tá? Então vou falar livros e você vai falando esse ou aquele, e pra gente chegar num grande final diante de todos esses, qual foi o que venceu, qual foi e tal, tá? O grande escolhido, tá? A Trégua, do Mário Benedetti, ou A Morte de Quincas Berro d'Água, como você bem colocou. Esse é o começo? Esse é o começo. Começou assim? Que é já pra começar difícil. Desculpa. Pô, pegou pesado. A Trégua é uma maravilha, mas a Morte de Quincas Berro d'Água. Vou Perfeito. Ficar com esse. A Morte ou Vidas Secas? A Morte. A Morte ou Grandes Sertões? Grandes Sertões. Grandes Sertões ou alguma poesia do Drummond? Alguma poesia. Alguma poesia ou um defeito de cor, Dona Maria Gonçalves? Alguma poesia. Aí fudeu, né? A grande... alguma poesia ou Estrela da Vida Inteira do Bandeira? Meu Deus do céu. Isso é um choque de titãs, como a gente fala. Se eu ficar falando só alguma poesia, nós não vamos sair do lugar, né? Ou pode ser o grande escolhido, vai vencer todos os outros. O Estrela da Vida Inteira, eu vou votar nele e vou roubar no jogo. Porque é uma reunião de livros do Bandeira. Tá. Enquanto que alguma poesia é só um do Drummond. Então eu vou ficar com o do Bandeira. Perfeito. Olha que roubada feia. Roubou bonito, na verdade. A Estrela ou o Equador do Miguel Sousa Tavares? Estrela da Vida Inteira. A Estrela ou o Velho Mar do Hemingway? Ai. São gêneros tão distintos. Mas você vai ter que escolher. Eu acho que o Hemingway é foda, né, meu? Eu vou ficar com ele porque é muito universal demais, né? Perfeito. O Velho Mar ou Lavoura Arcaica? Jesus, Raduan. Raduan, eu te considero um dos grandes gênios. Eu vou ficar com o Velho Mar. Não sei porquê. O Velho Mar ou As 200 Crônicas Escolhidas, do Rubem Braga? Ele é malandro, viu? Ele é cheio de artimanhas. Esse é quem vai ganhar, tá? É a última. É o quiz, é quem vai ganhar. Então a gente tá entre o Velho Mar e As 200 Crônicas. Eu negaria muito a minha profissão, a minha escrita se eu não votasse no Rubem Braga. O Rubem Braga mudou a vida, então fico As 200 Crônicas do... aliás, autografado pelo próprio. Aliás, uma edição autografada maravilhosa. Querido, muito obrigado. Obrigado pelo papo delicioso aqui. Acho que se deixasse... A gente deu bem uma estouradinha no tempo, na verdade, mas se deixasse a gente estouraria muito mais. Que legal. Né? Uma conversa super gostosa aqui. Foi então, ótimo. Queria te agradecer, parabenizar. Eu que agradeço. Que delícia te reencontrar e te reencontrar aqui nesse momento, a gente falando de literatura e tudo. Eu que agradeço. Parabéns pelo livro. Então, galera, fica atento aí. Zanata lança já esse livro aqui em São Paulo. Maravilhoso. Então, fiquem atentos também já nas grandes livrarias, né, Zanata? Então, obrigado pelo papo. Parabéns pelo trabalho, que a gente possa se encontrar mais e mais aí, tá? Eu que agradeço a oportunidade, o convite e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Seu trabalho também é muito precioso. Obrigado. Viu? Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo aí, tá? Gente, super obrigado pela audiência aqui, tá? Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Não deixa de comentar também quem vocês gostariam de ter aqui, que obviamente que a gente vai tentar contatar essas pessoas e trazer para um papo gostoso, como esse que a gente fez hoje aqui. Não deixa de assinar os canais, aqui o YouTube ou os canais social, para vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão aí também sobre os próximos conteúdos. E é isso, obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez, Anata, aí pela conversa e companhia maravilhosa nessa 1h e pouquinho aqui que a gente teve juntos. E já a gente volta aí com mais episódios para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente volta já.